Para você que clama, esse é o Palavra da Fonte. Eu gostaria de ler com vocês hoje o versículo 13 do último capítulo do livro de Ruth. Vocês lembram da história de Ruth? Ela e sua sogra Noemi, que tiveram toda aquela situação do marido de Ruth morrer, o sogro morrer, as duas ficarem abandonadas, a ponto da miséria mesmo. E daí a história culmina para um ponto onde Ruth acha um homem que faz parte da família, um remidor, segundo a cultura de Israel, que poderia assumir ela como esposa, e dar continuidade à família e ser um supridor para essas duas mulheres. Então eu gostaria de ler esse texto que fala sobre o momento do casamento dos dois. Olha só o que a Bíblia diz no versículo 13 do capítulo 4. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a conheceu. E o Senhor permitiu a Ruth conceber, e ela teve um filho. Interessante isso. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que muitos de nós, nos nossos dias, diria que é uma situação comum. Um casal se encontra, se conhece, decide se casar, eles têm relações sexuais, a Bíblia descreve como conheceu, é assim que a Bíblia fala muitas vezes. Eles têm relações sexuais e a mulher engravida. Comum. Principalmente porque a Bíblia não fala de que Ruth tinha qualquer problema para engravidar, como muitas outras mulheres na Bíblia tinham. Ela não era estéril. Então, comum que entre um casal a relação sexual venha gerar filhos. Mas a Bíblia não trata isso como um assunto tão comum assim. Vamos ver de novo o que o texto diz? Olha só. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a conheceu, teve relações sexuais, e o Senhor permitiu a Ruth conceber, e ela teve um filho. O Senhor permitiu uma mulher que não era estéril conceber. Isso nos faz pensar que Deus está agindo em todas as situações da nossa vida, mesmo aquelas que nós achamos que nós não precisamos de um milagre, ou que nós não precisamos tanto do mover de Deus para isso. Porque a palavra permitiu nesse texto nos faz pensar que talvez Deus poderia não permitir. Talvez Deus poderia simplesmente dizer não, mesmo ela não sendo estéril. Mas a Bíblia diz, o texto escrito pelo povo judeu que conheceu a Deus desde o princípio, que tinha essa cultura tão envolta pelo conhecimento de Deus, eles dizem, Deus permitiu que Ruth concebesse e tivesse um filho. Foi permissão de Deus para a vida de Ruth. Então Deus entrou com providência para ela numa área que ela nem sabia que ela precisava de providência. Deus proveu para Ruth um filho, mesmo que antes dela saber que ela precisava de um filho. E é interessante que a palavra providência, na palavra providência, não sei se você consegue ouvir essas duas palavras aí que compõem essa palavra. Providência. Providência. Se você for pesquisar no dicionário, você vai ver que a raiz dessa palavra significa ver com antecedência, providência, é ver antes, e ver no sentido de cuidar, de cuidar desse assunto para que tudo ocorra bem com antecedência. Então a raiz da palavra no latim de providência, providenciar, cuidar com antecedência para que tudo corra bem, para que essa situação seja resolvida. E é interessante, agora fazendo uma conexão com o texto da Bíblia, se a gente vai pensar sobre providência, um dos textos chaves na Bíblia sobre providência é o texto onde Abraão é desafiado a oferecer o seu filho a Deus. Você se lembra desse texto lá em Gênesis 22? Onde Abraão diz para o seu filho, Deus proverá. Eu gostaria de ler esse texto com vocês e olha que conexão interessante a gente faz aqui. Gênesis 22, a partir do versículo 6, diz assim:
Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E olha que Abraão responde. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E a conexão interessante que eu acho aqui é porque não só na raiz latina do latim dessa palavra providência, que significa ver com antecedência, né? Não só na raiz do latim, mas também do hebraico. O original desse texto, quando Abraão diz Deus há de prover, em hebraico é apenas a palavra ver. Ou seja, no hebraico, no texto original, Abraão responde: Deus vê o cordeiro. Deus já vê o sacrifício. A palavra prover em hebraico é simplesmente ver. Deus já vê. Ele já cuidou disso, ele já antecipou isso. Ele já vê o cordeiro que ele precisa. E é muito interessante isso, porque a gente vê como Deus está cuidando de todas as situações muito antes que a gente possa imaginar. E interessante ainda é que a Bíblia diz que e assim os dois continuaram a caminhar juntos. Então, diante de todas as situações que eu estou mencionando aqui, a lição que eu consigo entender desses textos, né, é que Deus está cuidando das nossas vidas, desde os mínimos detalhes, desde aquelas coisas que nós achamos que a gente nem precisa de Deus para fazer, né? A gente não pensa, não fala isso com os nossos lábios, mas existem muitas situações na nossa vida que a gente nem ora muito, porque a gente acha que vai acontecer, é normal. Você trabalha, seu salário vai chegar no final do mês, é seu direito. Mas a Bíblia fala que Deus precisa permitir que essas coisas aconteçam. E Ele permite, Ele está trabalhando para que essas coisas aconteçam. E é interessante para mim ver que, debaixo desse conhecimento, Abraão e seu filho continuam caminhando juntos, sabendo que existe um Deus que já vê lá na frente. Existe um Deus que já vê o cordeiro lá na frente. Ainda que eles não consigam ver, mas eles têm a certeza de um Deus que cuida. E isso é muito diferente de fatalismo. Muitas pessoas chamariam isso de fatalismo. O que tem que ser, será. Não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala sobre providência, a Bíblia fala: existe um Deus que planeja as coisas para o nosso bem e que projeta tudo para o nosso bem. E esse Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam é o Deus que cuida de nós e é o Deus que vê lá na frente. É o Deus que cuida e que permite que todas essas coisas aconteçam. Então que no dia de hoje você possa caminhar nessa certeza, junto com a sua família, caminhar junto com a sua igreja, caminhar junto com esses irmãos, com seus irmãos, sabendo que vocês são guiados por um Deus que vê e que provê. Até o próximo.